As notificações do nosso celular são o novo cigarro digital, a gente não vive sem elas, é um vício. Então, onde é que estão as campanhas de advertência? Quem vai tentar responder um pouquinho disso, né, porque a questão é bastante complexa, é a consultora legislativa Beth Veloso, a jornalista titular do quadro Papo de Futuro. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Beth, o que que a internet tem a ver com dependência? A gente precisa da internet para a gente se deslocar pela cidade. A gente precisa para agendar uma consulta, para pedir uma pizza, para fazer uma compra online, para marcar um encontro, né? Para falar com aquele parente que está longe, para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, como é a realidade de muita gente. A rede, assim, sem dúvida nenhuma, né, Beth, ela é útil para gente, para nossa vida cotidiana. Como é que ela pode fazer mal para as pessoas, por outro lado, Beth? Então, Márcio, o que nem todo mundo sabe, os nossos ouvintes e espectadores, é de que a internet causa dependência química. Esse é o recado que eu vim dar hoje aqui no Papo de Futuro. Em outras palavras, como diz a reportagem do G1, que me foi enviada pelo nosso querido Rogério Cancela e que inspirou esse programa de hoje, essa reportagem foi publicada em fevereiro agora, desse ano. E o que ela realmente coloca é que, sem meias palavras, a internet é o novo cigarro. Eu sempre achei muita vantagem, Márcio, em não ser fumante, nunca fumei na minha vida. Os meus níveis de ansiedade, no entanto, nunca foram muito bons também, não ajudaram muito. Mas é claro que eu sou a típica mulher trabalhadora, mãe, enfim, milhões de tarefas que super sobrecarregada, louca para ir fazer o próximo retiro de meditação Vipassana e ficar sentada por horas a fio, para tentar desestressar um pouco. No entanto, de fato, a gente sabe que não precisa passar, na verdade, isso não é muito realista 8 horas num retiro de meditação para a gente conseguir sair um pouco dessa bolha de estresse que nós estamos vivendo atualmente. E aquela sensação, sabe, Márcio, que a gente está caindo no buraco, igual naquele filme do Alice no País das Maravilhas, da Alice. Basta então a gente, é o recadinho que eu trouxe que parece muito simples, mas olha só, desativar o sistema de notificações do celular. E aparentemente tá tudo certo. A vida vai mudar da água para o vinho. Eu, por exemplo, anteontem tive a coragem, estou de férias, tive a coragem de sair do Instagram. Olha que maravilha, como eu estou me sentindo assim menos oprimida. Não sei por quê, mas é assim que eu me sinto. Porque a notificação, só para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, é aquele sinal e aquele aviso visual que a gente vê, que justamente avisa: olha, tem uma atividade nova no seu aplicativo ou na sua página, no seu Google, enfim, né, em 1000 lugares. De acordo com a reportagem, é, essa notificação ela é nada mais é do que um estímulo. E a gente fica naquele papel, a imagem que me vem à cabeça é o do hamster de laboratório. Ou seja, a gente vai correndo para ver onde é que está a comida, que na verdade é uma recompensa. Então, esse olhar que a gente vai passar a ter, e é o meu convite para o sistema de notificações dos aplicativos, das plataformas digitais, ela passa não só pelos estudos de tecnologia, passa sobretudo por aquele estímulo da medicina molecular, da psiquiatria, da psicologia comportamental. Por quê? Porque essas notificações elas geram justamente um comportamento tão viciante quanto o cigarro. Além de ser um condicionamento físico que a gente gera, ela também produz um hormônio, né? Estimula os neurotransmissores que são a dopamina. Eu não vou entrar, obviamente, porque nesse assunto que não é a minha praia de aprofundar, mas esse é um truque, e aí sim é a minha praia da indústria de tecnologia de justamente ativar esses neurotransmissores para gerar uma sensação de prazer e satisfação, gerada justamente pela dopamina. Pois é, Beth, mas o que que tem de errado em sentir prazer, né? Porque a gente vive numa sociedade hedonista, né? Segundo os critérios filosóficos da antiga polis grega, né? O prazer é um fim em si mesmo, né? Segundo
a teoria hedonista. Não é exatamente esse o objetivo da evolução humana? A gente viver melhor, viver mais feliz? Pois é, Márcio, essa é uma pergunta que a gente pode responder em primeiro lugar olhando para a gente mesmo, né? E como que a gente está depois de dar uma navegada pela internet, depois daquela rolagem infinita que os assuntos não param, depois de estar respondendo a likes e etc, né? O tempo todo a gente precisando daquela, com uma necessidade premente daquele tipo de ativação. O problema é que essa recompensa ela é muito rápida e ela atua, na verdade, como uma distração. Tanto que a gente também está na sociedade da distração, ou seja, isso diminui logo instantaneamente, logo em seguida, isso diminui a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de controle sobre os nossos próprios estímulos e sobre as nossas sensações e a nossa habilidade também de autorregulação das nossas próprias emoções. Ai, Beth, quanta coisa você está indo tão longe. Mas é assim que acontece, porque na verdade a gente acaba ficando mais impulsivo, menos concentrados naquelas tarefas que a gente está desenvolvendo naquele momento, sempre muito ocupados, e também isso tudo acaba gerando uma ansiedade, procrastinação, a demora em desenvolver as tarefas, um sentimento de incapacidade. Nossa, uma lista interminável. Então eu vou trazer aqui uma resposta um pouquinho mais técnica do G1, que a dopamina ela atua, segundo essa reportagem, na frente, no lado, na parte frontal do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal, frontal. E ele é responsável justamente por isso, pelos nossos impulsos, pela moderação do comportamento e pela tomada de decisões. É por isso que a gente se sente também menos capaz de tomar decisões que sejam autônomas, que sejam pensadas, se arrepende. Então, no final das contas, a pergunta é: mas vem cá, a indústria não sabe disso da mesma forma que a indústria do cigarro sabe que o cigarro faz mal. E a indústria acaba trabalhando no sentido de aprimorar essas ferramentas e não de eliminá-las. Então, eu fui para a própria indústria para ver, bom, o que que a indústria fala sobre isso, né? E na forma do chat GPT, a gente já falou no programa, que é aquele sistema de busca de pesquisa de inteligência artificial. E o chat me deu uma resposta que eu sempre acho muito interessante, muito incrível. A inteligência artificial respondeu que, a partir de todos aqueles dados que estão reunidos, aqueles trilhões de dados, que as plataformas tentam engajamento. E com esse engajamento, elas querem a sua atenção, para que com mensagens, notícias, atualizações de status e promoções, sobretudo propaganda, atraírem você e fazerem você passar o máximo de tempo na telinha. Ou seja, as plataformas estão absolutamente cientes de que esse tipo de mecanismo prejudica, sobretudo, as pessoas mais jovens e os mais velhos. E essas pessoas estão, infelizmente, adoecendo. Pois é, Beth, deixa eu fazer uma pergunta até de certa forma pessoal, porque eu estou tendo uns problemas de sono. Eu acho que a tecnologia tem um pouco a ver com isso, né? Essas notificações que a gente recebe o tempo todo, elas têm impacto sobre a qualidade do nosso sono? Acordar durante a noite, ter um sono leve, intermitente? E o que eu posso fazer sobre isso, Beth? Exatamente, Márcio. Então somos dois. Estamos no mesmo clube, porque o problema do sono aqui é igual. E o sono, ele é fonte de energia. O sono é fonte de vida. Então, esses fatores acabam levando a gente a um sono insuficiente, a uma fadiga durante o dia, né? E, de novo, irritabilidade, ansiedade, problemas de memória. Olha quanta coisa que vai juntando num simples mecanismo que a gente acha tão inofensivo. Só que tem ainda um efeito colateral. Porque nesse motor da sociedade da atenção, que representam as notificações, aquela que a gente precisa estar vendo o tempo todo, significa que as empresas usam isso justamente para quê?
para lucrar mais, para faturar mais. E por que que eu sempre volto nesse assunto no Papo de Futuro? Porque realmente os serviços que as empresas prestam para a gente, da rede social até o e-mail, até o localizador e por aí vai, uma infinidade de serviços que a gente recebe, eles não são gratuitos, na verdade, porque tem sempre uma publicidade, uma venda online e toda uma série de dependências também que a gente vai gerando, que na verdade são colocados para a gente de uma maneira pouco clara, pouco responsável e pouco ética. E quem falou isso foi o chat, não foi a Beth. E eu só estou simplesmente reproduzindo isso. Na verdade, o chat GPT ainda acrescentou: é preciso aumentar, regular, né? Aumentar a nossa atenção com o tempo de uso de tela, para você não reduzir a sua produtividade no trabalho e não aumentar o seu nível de estresse, ansiedade e toda essa hiperatividade. E aí, Então, para ver que realmente aferir se esse assunto era importante e se ele vai tocar na alma do nosso ouvinte, do nosso espectador, eu fui buscar em alguns podcasts e qual é o remédio para esse tipo de atividade que, no final das contas, eu diria que é tão tóxica se ela não for bem regulada. No podcast Como Fabricar Campbell, que é um podcast do jornal La Nation, né, o domine, que diz justamente, domine as notificações antes que elas te dominem. Martina Rua e Pablo Fernandes disseram que a notificação nos engancha, e quando a gente vê, o tempo já passou. Em outro podcast muito interessante, Nu e Cru Rádio, a pergunta é: as notificações são nossas amigas? E a resposta é de que 90% das notificações são relativas a promoções, vendas comerciais. Já o podcast Reprograme Seu Cérebro, cujo título é Fuja das Notificações, a pergunta que eu encontrei foi: quantas vezes, ouvinte, você de fato olhou a sua notificação e ela era importante? Então, pior que isso, o que eu encontrei nesses debates é que realmente a notificação muitas vezes ela é uma notícia falsa, ela é um debate virulento e desagradável, ela é uma mensagem de ciberbullying, que é um ataque pessoal, ou um discurso de ódio, uma ofensa, ela tem um conteúdo altamente negativo e, portanto, totalmente desnecessário para a nossa vida. Por isso, a gente sai agora, Márcio, com as nossas dicas do Papo de Futuro, momento dicas, para a gente evitar que a gente tenha que trocar a tela do celular pelo consultório do psiquiatra. Número um, desative, gente, desative as notificações antes que seu cérebro entre em pane, porque ele tem que fazer 1000 tarefas e nada é bem feito. Número 2, deixe as notificações em poucos aplicativos e realmente para quem é importante, seu pai, sua mãe, seu parente, seu filho, e limita por aí, seu chefe, obviamente. Número 3, precisa para o chefe mesmo, Beth Veloso? precisa do chefe, Tá com bom. certeza. Ou então limita o chefe só para o e-mail, é um sistema. Número 3, afaste do celular quando você precisa se concentrar em tarefas. Está escrevendo, fazendo um trabalho, deixa o celular em outro lugar e só volta no celular quando essa tarefa terminar. Gente, o mundo não vai acabar. Eu garanto para vocês que não vai acabar. Dica número 4: esteja ciente que uma distração pode retardar todo o seu processo, não em 1 ou 2 minutos, mas pelo menos em meia hora, até que você volte a ter atenção ao que você estava fazendo. Número 5, não caia na armadilha do FOMO. FOMO, Márcio, é o medo de perder algo. É uma sigla em inglês que é outra síndrome da internet que você está querendo sempre estar atualizado, como se você fosse, gente, ficar muito mais inteligente com isso. E número 7, deixe o celular em outro cômodo quando você for dormir, não coloque do lado da cama, como eu faço. Número 8, evite usar eu estou me corrigindo. E número 8, evite usar aplicativos de mensagem no seu computador de mesa. Por exemplo, o WhatsApp Web. Eu estou usando porque estou citando o nome porque a gente usa demais, né? Ele vai roubar toda a sua produtividade, né? Quando você vê o seu dia passou e você está fadigado e não fez quase nada. E para terminar, então,
eu convido, né, todas as organizações, os debates, os grupos, as pessoas a ajudarem a gente a discutir a regulação da internet. Isso é um tema para todo mundo. Se todo mundo usa a internet, todo mundo está imiscuído na discussão sobre como impedir as plataformas de usarem estratégias que são baseadas numa psicologia comportamental e táticas viciantes. Como diz o Guilherme Felitti, do blog Tecnocracia, e eu adoro os podcasts dele, ele chama isso de verdadeiras máquinas de caça-níquel. Quer dizer, a gente está usando, a gente está imerso numa indústria de jogos, né? E basicamente isso. E a gente também precisa começar as escolas, o governo, as políticas públicas, a Comissão de Educação da Câmara a discutir mecanismos para a gente ter fórmulas mais saudáveis de dispositivos eletrônicos. E esse, basicamente, é um processo educativo, que inclui, por exemplo, combater as notificações que nos fazem agir como hamster, né? Buscando também o que a gente fala do sair um pouco da cerca de arame enfarpado. Essa metáfora, ela é criada, Márcio, para a gente finalizar o nosso comentário de hoje, pelo Evgeny Morozov, que é um filósofo crítico da internet, que eu acho absolutamente essencial nos momentos atuais, ainda que a gente não diga eu odeio a tecnologia, mas Eu eu sou posso ficar em pé? crítico da tecnologia, embora eu ache que ela é extremamente necessária. Então, é mais ou menos assim. Parece um discurso assim, para boi dormir, né? Como que a gente vai controlar as plataformas digitais? É praticamente impossível. Elas estão no mundo inteiro e absolutamente você não discute as regras nem a autorregulação das plataformas. Porém, eu venho para o nosso ouvinte, espectador, só para lembrar um pequeno detalhe. Embora elas sejam gigantes, e são mesmo, em termos numéricos, elas não, na verdade, elas são pouquíssimas e elas cabem nos dedos das nossas duas mãos. Ou seja, eu posso citar aqui o Apple, Google, Amazon, Facebook, Meta, que também inclui o Instagram, Microsoft e alguns aplicativos, né? Só para ficar em poucos. Uber, Airbnb, Booking, enfim, o usuário, nosso ouvinte sabe muito melhor que eu. Então, a mensagem final, Márcio, é sempre, gente, sempre é hora de começar. Muito bem, pois é, Beth. E um passo de cada vez, não é? Exatamente, um clique de cada vez. Um clique a Desliga menos essa de cada vez, notificação que vamos a vida falar vai ficar assim, bem né? melhor.